Olá! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Joyce, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos ter uma aula sobre aposto. Não é aposto, não, é aposto. Isso, uma aula de gramática. Vamos estudar um pouquinho? Para nós começarmos, né, para que vocês tenham uma ideia do que é que nós estamos falando, vamos pensar, eu coloquei aqui dois trechos, duas frases, para vocês verem qual que é a mais esclarecedora. Olha, a primeira, né, as duas são muito parecidas, elas vão falar do mosquito Aedes aegypti e dos vírus que ele transmite. Então, ó, o Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal: Zika, dengue e chikungunya. Mal sabem todos que há muito, muito mais dessas criaturinhas por aí, com o perdão das maiúsculas, que pretendo demonstrar serem justificadas. Então é um trecho aí disponível na Folha UOL, tá? Olha a segunda, né? O segundo trecho, muito parecido com esse. O Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal. Mal sabem todos que há muito, muito mais dessas criaturinhas por aí. O que é que tem de diferente? Justamente essas 3 palavras: Zika, dengue e chikungunya. Se eu falasse só aqui, o Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal, mas não contasse quais são esses 3 vírus, será que ficaria tão claro? Então, olha só, com essa expressão, Zika, dengue e chikungunya, com essas 3 palavras, esse trecho desse texto informativo, né? Ele fica muito mais evidente, muito mais esclarecedor. E eu já adianto para vocês que isso é um aposto. Então, olha, o aposto, a primeira coisa que já dá para saber é que ele esclarece melhor uma outra palavra, um outro termo. Ele pode ser usado para esclarecer, para explicar, entre outros usos. Vamos estudar mais alguns. Mais uma aqui, um texto, uma tirinha. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é seu irmão, príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Né? Então aqui tem uma tirinha, você pensa que está falando de realeza, daí da linha de sucessão ele vai falar da fila do banheiro. Mas o que, que dá para nós notarmos, certo? Que o príncipe Otto, ele vai contar melhor, aquele é o príncipe Otto, mas quem é esse príncipe Otto? Então ele vai explicar quem é. É o terceiro na linha de sucessão. Já em seguida, quando ele fala, e aquele é o seu irmão, o irmão do príncipe Otto. Mas quem é esse irmão? Ele vai explicar. É o príncipe Harold. E aí e vai dar mais uma explicação sobre ele, que é o quarto na fila do banheiro, tá? Então eu tenho duas explicações, eu tenho 2 apostos. Então no de cima eu tenho um aposto. O que seria então aposto? É posto ao lado. É quando eu coloco uma expressão ao lado para explicar melhor outra, certo? Então, aposto, o que que é? Olha só, é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal. Então, eu vou explicar uma outra palavra, que pode ser um substantivo ou um pronome. E eu vou contar melhor o que é sobre isso, tá? Que já foi mencionado anteriormente na oração. Então, o aposto ele serve aí para explicar melhor uma outra palavra. E ele é acessório na frase. Nós já falamos sobre o que é acessório. Existem termos numa frase que são essenciais, né? Que eu não posso retirar daquela frase. Eles são obrigatórios. Mas existem alguns termos que são acessórios. Nós já estudamos alguns, vocês se recordam? Nós falamos dos adjuntos. O adjunto adnominal, o adjunto adverbial, eles são acessórios. E o aposto também. É como se fosse um anel, uma pulseira, um brinco, são acessórios. Não são? São coisas que enriquecem mais o nosso visual, o nosso look, um brinco. Eu posso tirar o brinco tranquilamente, não tem problema. Eu ainda vou ficar bem. Mas eu não posso tirar, por exemplo, o meu vestido. Porque se eu tirar o vestido, eu não vou ficar bem. Porque ele é essencial. Já o brinco não. O brinco é um acessório, certo? E a pontuação? Gente, achar posto é moleza, porque a maior parte deles vem marcado com uma pontuação específica. Querem ver? Ó, observem aí, então. As personagens do conto, a menina e sua avó, reencontraram-se na última noite do ano, tá? Então, esse a menina e sua avó, tá? Essa expressão, esse termo aqui, ó, ele está explicando melhor o quê? Quem são as personagens. Então, nota que esse aqui é o termo fundamental. Observem que essa frase não precisaria da menina e sua avó. As meninas do conto
reencontraram-se na última noite do ano, tá? As personagens do conto reencontraram-se na última noite do ano. Então, eu tenho, tá, a continuidade da minha frase. E como eu inseri uma explicação de quem são elas, eu coloco uma vírgula antes e uma depois. Então, muitas vezes, eu vou encontrar o aposto. Uma dica para achá-lo facilmente é observar essa pontuação. Ele vai estar, muitas vezes, se ele estiver no meio da frase, entre vírgulas. Claro que se ele estiver no final, pode ter uma vírgula só, tá? Outro tipo de pontuação. Observe essa segunda frase. O prédio imponente, uma joia da arquitetura moderna, precisava de restauração urgente. A minha oração básica é: o prédio imponente, o meu sujeito, precisava de restauração urgente, o meu predicado. Só que eu acrescentei uma explicação, vou contar quem é, qual prédio é esse, né? Como que esse prédio é? E aí eu coloquei uma joia da arquitetura moderna. Eu fiz aqui, né, estou dando uma predicação, estou contando como é. E por esse motivo, esse meu aposto, tá? Ele está entre dois travessões. E ele é o aposto de qual palavra? O que é essa joia de arquitetura moderna? É o prédio, que é um substantivo. Lembra? Então, ele geralmente está relacionado a um substantivo. Ele é equivalente a um substantivo. Novamente, ó. Os alunos do 7º ano estudaram dois adjuntos. Quais são esses dois adjuntos? O adverbial e o adnominal. Então, eu vou contar, eu vou exemplificar depois. E aqui, como ele aparece no final, e eu vou contar, depois parece até que faço uma pausa maior, né? Um suspensezinho para eu contar depois. Ele aparece, então, após 2 pontos. E o que seria? Então, é um aposto de qual palavra? Adjunta, adnominal e adverbial é o aposto de adjuntos. Adjuntos é um substantivo. Então, observem que ele vai explicar, exemplificar, contar como é um substantivo ou um pronome que tem natureza substantiva aí, mencionado antes da minha oração. Então, é para justamente deixar mais claro, deixar mais óbvio, para que eu facilite essa interpretação. E ele vai ser muito usado. Nós vimos na última aula textos jornalísticos, informativos, ele é muito utilizado em textos informativos, justamente para que fique claro para o meu interlocutor, para o meu leitor, do que é que eu estou falando. E a pontuação, então, não é tão marcada assim em todos os tipos de aposto. Como nós vimos, a maioria deles já tem uma pontuação que me indica onde ele está, que deixa mais claro para mim. Mas existe um tipo de aposto que não tenha uma pontuação evidente, tá? Que ele não vai ser marcado por essa pontuação, não vai estar entre 2 vírgulas ou entre travessões ou após 2 pontos, tá? Em qual caso é esse? É um aposto que a gente fala que ele serve para especificar, né? Ele serve para restringir, já que eu tenho muitos, por exemplo, uma palavra bem genérica, e aí vai aparecer geralmente um nome próprio ou alguma coisa assim, para explicar de qual que eu estou falando. Por exemplo, olha essa frase. O super-herói, meu sujeito, chega modernizado ao século XXI por refletir as angústias da sociedade americana. Só que quantos super-heróis nós temos? Olha, vamos imaginar todos os filmes de super-herói, não são muitos. Então, o que ele faz? Ele vai contar que super-herói é esse. Então, se eu tenho aí centenas de super-heróis, mais ou menos, eu vou restringir que tipo de super-herói, qual super-herói que é? O Capitão América. Então, Capitão América é aposto de super-herói. E ele não vem entre vírgulas, ó, esse aqui é mais discreto. Então, ele exige uma maior atenção. Já dei uma dica que muitas vezes é um nome próprio, mas nem sempre, tá? Vamos olhar outro, ó. Turistas de lugares diversos visitam a capital, Brasília. Qual que é o aposto? Tá marcado aí, ó, é Brasília. Brasília é igual a qual palavra? É igual a capital. Então, Brasília é um aposto de capital, que é um substantivo. Por quê? Se eu falar só turistas de lugares diversos visitam a capital. Mas quantas capitais eu não tenho? Só no Brasil. Todos, além de ter a capital do Brasil, que é Brasília, eu tenho capital, uma capital para cada estado. Então, sem contar os outros países.
Então, quantas capitais? É muito genérico. A palavra capital ela é muito genérica e por isso eu preciso de outra, né, de um aposto para restringir, para especificar, para dizer melhor de qual capital que eu estou falando, tá? Então, e ela também não tem uma pontuação que a separa, ó, que a evidencia. Então, cuidado. Esse tipo de aposto, ele é discreto, certo? Então, eu preciso sim ter muito cuidado com ele. Características do aposto. Então vamos lá, nós já vimos algumas, vamos deixar isso bem claro, é um termo associado a um nome, é um substantivo, certo? Vimos que capital não era substantivo, Brasília, então é um termo associado a um nome. Em seguida, tem como núcleo um substantivo ou uma palavra de natureza substantiva também, tá? O valor substantivo, por exemplo, Brasília é outro substantivo. Então, o centro, o núcleo do próprio aposto também é um substantivo. E mantém com o termo fundamental, com aquela palavra a qual ele está se referindo, uma relação justamente de referência, de equivalência, tá? Permitindo que um tenha sentido equivalente ao outro. Lembra, então, que capital é igual a Brasília, as duas são iguais, tem uma relação de igualdade, de equivalência, certo? Aqui está, então, um exercício do material de vocês, tá? Tem um texto aí que vai falar sobre os emojis, a história dos emojis, como eles foram criados e assim por diante. E o primeiro exercício é para vocês grifarem um aposto explicativo. Então, ele conta que esse aposto serve para explicar. E os explicativos, lembra-se, eles têm sempre aí essa marcação, tá? De pontuação. Tem uma pontuação que vai nos ajudar a identificá-lo. E é para circular o núcleo de cada termo fundamental, ou seja, o núcleo, a palavra a qual ele está se referindo. Então, vamos fazer junto comigo? Vocês me ajudam? Olha lá. Alguns dos mais populares emojis, carinhas e símbolos que ajudam a expressar alegria, tristeza, surpresa ou decepção em nossas mensagens online têm um significado. Observem que alguns dos mais populares emojis têm um significado. Então, a continuação da minha oração ela está aqui. Isso tudo que foi colocado, olha a pontuação entre esses travessões, é justamente o meu aposto. Então, carinhas e símbolos que ajudam a expressar alegria, tristeza, surpresa ou decepção em nossas mensagens online é o meu aposto. E essas carinhas são o quê? O aposto de qual palavra? Tem que circular aí dos emojis. Então, vai explicar o que são os emojis, certo? Olha o próximo. Como resultado de sua pesquisa, Burge criou a Emojipedia, uma espécie de dicionário de emojis no qual ele explica o que cada um deles representa. Novamente, vamos procurar aí, como resultado de sua pesquisa, Burge. Aqui eu estou explicando, tem uma vírgula, entre vírgulas, mas esse não é um aposto. Cadê o meu aposto? Ele não está explicando um termo anterior. Meu aposto é justamente uma espécie de dicionários de emojis. Então, essa espécie de dicionário de emojis é um aposto de Emojipedia. Então, eu tenho aí Wikipedia e Emojipedia, tá? Em seguida, membros da Unicode Consortium, a organização que padroniza códigos dos emojis no mundo inteiro, disseram à BBC no mundo. Então, esses membros disseram à BBC do mundo, certo? Da organização. E aí, então, ele vai contar. Olha só, a vírgula, aqui ela tá bem clara, olha, uma vírgula antes e uma depois. Então, o meu aposto é todo esse trecho marcado. E ele vai explicar o que é essa Unicode Consortium, certo? Então, nós fizemos esse primeiro exercício. Viram como é fácil? Tranquilo? E aí, quais são os tipos de aposto? Vamos ver? Nós temos alguns tipos de aposto aí. Nós temos 5, tá? O predicativo, o explicativo, o especificativo, enumerativo e recapitulativo. Vamos ver cada um deles, vai. Predicativo vai dar uma característica daquele ser ou daquele objeto. Então, o vírus, agente de infecção do corpo, replica-se rapidamente no interior das células. Então, esse agente de infecção do corpo, ele é meu aposto e ele tem essa função de predicativo, ou seja, de contar como é. Lembra o que é o predicado, aquele que conta? Quais são os seus predicados, ou seja, quais são as suas características? Ele vai dar justamente a característica, tá? Então, esse predicativo, ele vai dar nessa expressão de quais são os predicativos, as características, tá bom? Segundo tipo, explicativo. O próprio nome já fala, ele vem para trazer uma explicação, esclarecer uma informação, dar um comentário. O analfabetismo, um dos males das nações subdesenvolvidas, deve ser combatido por todos os governos. Então,
um dos males das nações subdesenvolvidas é um aposto justamente de analfabetismo. Ele vai explicar esse termo analfabetismo. Próximo tipo de aposto é o especificativo, tá? Então ele vai particularizar um substantivo, geralmente ele vai ser um nome próprio, usado no sentido genérico. Então, ó, o escritor, e eu não sei quantos, sei lá, bilhões de escritores não há no mundo, ou já existiram, né, que já morreram. Então ele vai individualizar, ele vai especificar. É o Hans Christian Andersen, tá? Então ele escreveu fábulas e contos de fadas extraídos do folclore dinamarquês. Então, esse nome próprio, o nome dele, ele vai justamente especificar quem é esse escritor. Esse é aquele tipo que nós já vimos que não aparece marcado pela pontuação. O enumerativo, ele vai detalhar um termo a que se refere. Então, ó, há 3 coisas que não voltam atrás. Então, quais são essas 3 coisas? Eu tenho que saber quais são essas 3 coisas. Ele vai detalhar, ele vai contar, ele vai fazer como se fosse uma lista depois. E ele muitas vezes usado após 2 pontos, tá? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida, ok? Em seguida, eu tenho mais o recapitulativo, que ele resume o termo a que se refere. Então, ele faz o contrário. Em vez de dar uma lista, eu tenho uma lista primeiro e depois uma palavra que vai resumi-la. Casas, plantações, máquinas e caminhões, tudo foi soterrado pela lama. Então, tudo é uma palavra que recapitula, que resume o que já foi dito antes. E por isso é um aposto recapitulativo. Viram como é fácil, como é tranquilo? Então, vamos retomar o que nós aprendemos hoje. Retomando então, ele é muito usado em textos informativos por deixá-los mais esclarecedores, é sempre associado a um nome, havendo uma equivalência entre eles, então os dois são equivalentes. Geralmente aparece isolado da frase por meio de pontuação, lembra, muito comum, 2 pontos, 2 vírgulas, se estiver no meio da frase sempre uma antes, uma depois, travessões, um antes, um depois. E eu tenho só o especificativo, que ele não vai ser dessa forma. E os tipos de aposto, então, são predicativo, explicativo, especificativo, enumerativo e recapitulativo. Muito fácil, muito tranquilo. Espero que vocês tenham entendido e façam o restante dos exercícios propostos aí, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.